Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa história, assim, fascinante e ao mesmo tempo bem sombria da Idade Média, a dos cátaros. Exato. Uma fé alternativa que surgiu, né, desafiou a igreja e, bom, acabou sendo reprimida de forma muito violenta lá na França. A nossa conversa hoje vai se basear em catarismo, fé pura e perseguição medieval. A ideia é entender quem eram, no que acreditavam de verdade e por que o fim deles foi tão trágico. Isso. Para começar, o básico. Quem eram esses cátaros? Às vezes chamados de albigenses, né? O que fez eles ganharem tanta gente numa época tão dominada pela Igreja Católica? Olha, é uma ótima pergunta. Parte do apelo vinha de um contraste. Sabe, um contraste muito forte com a igreja da época. Os cátaros, que se viam como os puros, é isso que cátaros significa em grego, eles valorizavam a simplicidade. Simplicidade. Os líderes espirituais deles, os perfecti, viviam de forma ascética, sem bens materiais. E isso, claro, atraía muita gente, camponeses, artesãos, gente cansada da riqueza, das taxas, do dízimo da Igreja Católica. Entendo. E tinha também aquela questão da igualdade de gênero que você mencionou, né? Exatamente. Algo bem raro para o século XII. As mulheres tinham um papel importante nas comunidades cátaras. Que interessante esse contraste inicial. Mas e as crenças? O que realmente era diferente ali no centro da fé cátara? Bom, o ponto central e talvez o mais chocante para a época era o dualismo radical. Acreditavam em dois princípios opostos, sempre em conflito. Dois deuses? Quase isso. Um Deus bom, criador do mundo espiritual, das almas, e um Deus mau, que eles chamavam de Rex Mundi, o rei deste mundo. Esse Rex Mundi teria criado todo o universo material, o corpo humano, inclusive. Nossa, isso é uma inversão completa, né? Se o mundo material é obra do mal, como eles viam a nossa vida aqui? Pois é. Para eles, as almas eram como anjos bons, sabe? Que foram enganados por Satanás, o Rex Mundi, e ficaram presas nesses corpos materiais. A vida na Terra era um exílio, uma provação. E qual era o objetivo, então? O objetivo era purificar a alma, renunciar aos prazeres, aos bens materiais, para poder eventualmente voltar para o reino espiritual. Eles até acreditavam em reencarnação, a metempsicose, como parte desse processo. Faz sentido dentro dessa lógica e tem conexão com outras ideias. Sim, tem ecos claros de correntes mais antigas, né? O maniqueísmo persa, o bogomilismo lá dos Balcãs, ideias dualistas que já circulavam. Então, com essa visão de mundo, a relação com a Igreja Católica devia ser complicada. Extremamente tensa, rejeitavam a Igreja Católica como uma instituição corrupta, obra do Deus mau, do Rex Mundi. Sacramentos, santos, relíquias, nada disso valia. Até a cruz era vista como símbolo do sofrimento imposto por esse mal. E a Bíblia? Boa parte dela, especialmente o Antigo Testamento, era vista como obra desse Deus mau também. O texto principal deles era outro, o Livro dos Dois Princípios. E tinha mais. Os perfecti eram celibatários, vegetarianos, às vezes permitiam peixe, e em casos extremos aceitavam até um tipo de suicídio ritual por jejum, a endura, para não renegar a fé. E Jesus? Como entrava nisso? Jesus era visto como um espírito puro, um mensageiro do Deus bom, que nunca teve um corpo físico de verdade, sabe? Só uma aparência. É realmente uma visão de mundo completa e radicalmente oposta. E como funcionava a comunidade? Você falou dos perfecti. Tinha basicamente 3 níveis, né? Os perfecti, que eram o clero ascético, viviam sobre regras bem rígidas e davam o único sacramento importante, o consolamentum, tipo um batismo de espírito. Certo. Depois vinham os credentes, os fiéis comuns, que viviam no mundo, mas seguiam os preceitos. E os simpatizantes, que apoiavam, mas sem aderir totalmente. No começo era mais popular entre camponeses, mas depois atraiu artesãos, burgueses, até nobres do sul da França. Chegaram a se organizar formalmente? Tentaram. Teve um concílio importante em Saint-Félix, em 1167, que estabeleceu bispados e tal, mas sem uma autoridade central tipo o Papa, né? Essa expansão e essa diferença toda, imagino que o confronto era inevitável. Totalmente inevitável. As diferenças eram grandes demais. A igreja tentou conversar, converter, no início do século XIII, mas não deu certo.
Aí a coisa explodiu em 1208. Que aconteceu? O assassinato de um representante do Papa, Pierre de Castelnau, culparam simpatizantes cátaros. E isso foi o estupim. E a resposta da igreja foi? Brutal. O Papa Inocêncio III convocou a cruzada albigense em 1209. Ofereceu as terras dos senhores do sul para os nobres do norte que lutassem. Foi uma guerra de conquista com roupagem religiosa. E muito violenta, né? Extremamente. O massacre de Béziers ficou famoso. Dizem que o líder militar falou algo como: mate todos, Deus reconhecerá os seus. Porque não sabiam distinguir cátaros de católicos na cidade. Terrível. A campanha durou uns 20 anos, devastou a região do Languedoc. A queda de Montsegur, em 1244, foi meio que o fim da resistência organizada. Queimaram mais de 200 perfecti lá. Uma história de repressão muito dura. Mas esse legado cátaro sumiu por completo? Ou ficou alguma coisa? Olha, como um movimento organizado, a Cruzada e a Inquisição acabaram com o catarismo ali pelo século XIV. Mas a influência talvez tenha permanecido de formas mais sutis, sabe? Como assim? Curiosamente, na mesma época e região, surgiu a poesia do amor cortês. Aqueles temas de cavalaria, a dama idealizada, amor platônico, muitas vezes fora do casamento. Sim, o amor cortês. Qual a ligação? Alguns estudiosos, tipo C.S. Lewis, sugeriram que talvez fosse uma alegoria. A dama inatingível seria a Sofia, o divino feminino preso no mundo material ou pela igreja. E o cavaleiro seria o fiel cátaro buscando a pureza para libertá-la. Uau, que interpretação! É uma teoria interessante. É uma teoria, claro, mas é instigante, né? De forma mais geral, as críticas dos cátaros à riqueza e ao poder da igreja, mesmo silenciadas, talvez tenham ecoado séculos depois, na Reforma Protestante. Então, o que a gente leva dessa história toda? Além, claro, da tragédia da intolerância. Acho que mostra como visões de mundo podem ser radicalmente diferentes, mesmo na Europa medieval, que a gente imagina monolítica. E como ideias herégicas podem, na verdade, refletir críticas sociais, buscas espirituais profundas, que às vezes acham um caminho até na poesia. Mostra a violência da repressão, mas também como certas ideias persistem. Fica, então, uma reflexão final. Essa ideia cátara do mundo material como algo falho, talvez até uma prisão por espírito. Será que, mesmo sendo teologicamente distante hoje, não encontra algum eco em certas insatisfações atuais com o materialismo? Ou até um desconforto com a própria condição física? Fica aí algo para a gente pensar.